Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Ao longo das últimas décadas, digamos que já provavelmente mais de um século, as sociedades ocidentais vão cantando de alguma forma louvores àquilo que tem sido conseguido no que diz respeito à representatividade e à participação das mulheres, no fundo à igualdade entre mulheres e homens nestas ditas sociedades ocidentais. De alguma forma, algumas delas inclusive criam uma aura de superioridade moral só porque isto acontece. E sim, é verdade. Em todo o mundo existem sociedades onde mulheres e homens sofrem verdadeiros atentados aos direitos humanos. E, obviamente, crianças e mulheres, sendo segmentos da nossa sociedade e da população mais frágeis e mais expostos, sofrem exponencialmente muito mais. Mas olhando, por exemplo, para Portugal, como é que se consegue explicar que, sendo a percentagem de pessoas com o ensino superior terminado, a maior percentagem são mulheres, fica difícil entender como é que elas têm muito menos representatividade naquilo que são os lugares de topo. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E este mês de março, que começa a aproximar-se do seu final, foi dedicado àquela que é a palavra grega equinócio. Aliás, aquela que é a palavra equinócio de primavera, que aconteceu precisamente esta semana, na segunda-feira, algures 20 a 30 minutos antes de iniciarmos o nosso programa. A primavera chega a Portugal, chega ao hemisfério norte, mas a palavra surge de duas palavras gregas, ecos e nox, que significa noites iguais. E isto leva-nos para a igualdade. A questão da igualdade também tem a ver com a percepção de qual o papel de mulher, qual o papel de homem, qual o papel de cada um de nós dentro da sociedade. No fundo, como uma máquina devidamente alinhada. A questão é que há quem não queira fazer este debate, há quem queira atirar para debaixo do tapete as diferenças que ainda existem em países como Portugal. E este debate tem que ser feito e importa também à mulher. Até porque, incrível que pareça, já existem países onde não se sabe muito bem definir o que é ou não é uma mulher. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio nesta sexta-feira, que termina toda uma semana de conversas. Hoje vamos falar com uma advogada, mãe, uma ativista da sociedade civil, alguém que sempre fez ouvir e sentir a sua presença e as suas ideias, que também participou na vida política e que não é por não estar ligada a nenhum projeto político, não tem ideias para
para o seu país e para as mais diversas áreas de Portugal. Estou a falar de Cecília Anacoreta Correia. Boa noite. Obrigado por estar aqui connosco, Cecília. Já faz mais de um ano que tivemos a nossa primeira conversa. O contexto agora, de facto, é diferente. E, Cecília, o desafio da minha nota introdutória é, de facto, este. Por vezes o Ocidente pensa que, porque a mulher já caminhou muito, ou seja, aquilo que era nos anos 30 ou 40 ou 50, muito desse caminho foi trilhado e essas conquistas chegaram, mas esquecem-se que ainda há um outro caminho a percorrer em relação à representação das mulheres em pleno. Sim, bem, boa noite, João, boa noite a todos, muito obrigada por estar aqui. Eu de facto falo em nome de um tipo de mulher que não é generalizado. De facto, eu falo como uma mulher europeia, como uma mulher citadina, como uma mulher que estudou, como uma mulher que tem liberdade para estar aqui a dar a sua opinião e esta é uma realidade muito longe de muitas das realidades das mulheres do mundo inteiro, se calhar da maioria das mulheres do mundo inteiro. Portanto, de facto, a Europa tem sido no mundo um motor de conquistas de direitos das mulheres, de direitos humanos em geral e dos direitos das mulheres em particular. E, portanto, nós temos o privilégio de nascer, crescer e de podermos nos afirmar como mulheres num contexto que é, eu diria, privilegiado no mundo inteiro. Agora, obviamente que isto não significa que esteja tudo bem e, sobretudo, não significa que nós estejamos numa fase de evolução tranquila ou pacífica. Se calhar já lá chegaremos, mas eu acho que o nosso grande desafio é precisamente o de sermos livres e de nos termos libertado de estereótipos de mulher e agora termos essa grande tarefa em mãos, cada uma de nós, de escolher a mulher que quer ser. E isto acho que é um grande desafio, para mim é um grande desafio em termos pessoais. E olhando, digamos, para esses avanços que existiram, mas, por exemplo, para o contexto atual, os estudos comprovam os números, as percentagens, aquilo que é a análise, que sempre que existem momentos de crise, as mulheres perdem mais que os homens. Sim. E isto é um sinal de que, de facto, a igualdade que queremos tarda em chegar? A taxa de pobreza incide essencialmente sobre as mulheres, sobre as famílias monoparentais, essencialmente femininas. Os salários são mais baixos no universo feminino, mas também é verdade que nós temos um caminho muito recente, com frutos muito significativos. Por exemplo, nós temos, falando da participação das mulheres na política, nós temos das percentagens maiores de participação de mulheres no governo da União Europeia de sempre e nos governos da União Europeia. Okay. E o governo português é, aliás, neste momento, aquele que maior percentagem de ministras, portanto, chefia de topo, tem na história da democracia portuguesa. Mas também só temos uma primeira-ministra e não foi eleita. Sim, é verdade, história, mas lá chegaremos. Okay. Acredito que sim, não é? Acredito que lá chegaremos, mas acima de tudo, o desafio é perceber que há uma grande percentagem de mulheres que têm esta liberdade hoje em dia e condições para escolher participar ativamente na política, mas não participa. Pois. Portanto, eu diria, primeiro, a grande maioria das mulheres nem sequer tem possibilidade de se colocar essa hipótese de participação política. Porque para isso é preciso ter... uma estrutura. É preciso ter instrução, é preciso ter alguma independência económica e é preciso ter liberdade. Portanto, eu diria que a conquista de mais participação política das mulheres passa por empoderar as mulheres ao nível da sua instrução e da sua liberdade de escolha, não é? Porque quando as mulheres vivem com a maior taxa de pobreza sobre si, quando as mulheres vivem a lutar para pagar a renda da casa... Parece um paradoxo, Cecília, porque há mais mulheres a sair das universidades formadas do que homens, não é? E por isso é que nós temos uma taxa de participação ativa no mundo do trabalho e também na política muito maior do que foi antes. Okay. Mas
em absoluto, é muito menor do que a percentagem dos homens, não é? A participação na política, não a participação no mundo laboral, porque... Aí a coisa não é. Nós temos algumas profissões em que são maioritariamente, até hoje em dia, os médicos e os magistrados são essencialmente Cília, mulheres, não é? Mas, por exemplo, em relação à participação política, o que é que pode impedir uma mulher? Duas perguntas. O que é que pode impedir, de facto, a mulher de uma participação na vida política? E algumas coisas que nós temos ouvido têm um bocado a ver com, por vezes, a violência com que os debates são feitos. Perdão. E a segunda questão seria, relativamente a essa participação política, porque é que o Parlamento apresenta 60-40 em vez de verdadeiramente 50%, que me parecia? Olha, João, eu no universo das minhas amigas, das mulheres com quem me relaciono, são pouquíssimas as que mostram interesse por política. Eu diria que a política tem um problema de base, que é não atrair os portugueses e não atrai as mulheres em particular. Não atrai, de facto. Há um estudo sobre os valores dos portugueses que está publicado no site da Gulbenkian e que é muito engraçado porque é feito em toda a União Europeia e faz a fotografia daquilo que são as coisas mais importantes na vida da população em geral. E os portugueses são os que menos se dizem interessados pela política em toda a União Europeia. Apenas 4% diz que tem muito interesse e 27% algum interesse. E, portanto, a política está no fim da lista dos valores que os portugueses valorizam, que os portugueses prezam na sua vida. E isto é um problema grave, não é? Porque nós nos demitimos, em geral, de intervir, não temos paciência, não temos vontade, não temos interesse. E por isso é que eu acho que a lei da paridade foi uma lei que foi introduzida em Portugal em 2006 e que vem introduzir cotas de homens e mulheres. Portanto, tem que haver cotas dos dois sexos, mas obviamente que visou pôr fim a esta herança histórica de a política ser um mundo masculino, essencialmente masculino. Eu acho que a lei da paridade foi muito importante, porque a partir daí os homens tiveram que pedir às mulheres para virem entregar listas, para se virem participar. E nós, se nos pedirem muito, se calhar, enfim, podemos ceder, digamos assim, na lista das nossas prioridades. Mas deve ser um meio, não único, exclusivamente um fim. Ou seja, há quem diga, por exemplo, que a questão das cotas é importante enquanto alavanca, mas mais à frente, com as mulheres envolvidas... Claro que no mundo ideal, eu preferia 1000 vezes que não houvesse cotas, e eu identifico-me também com quem acha que as mulheres se devem afirmar pelo mérito e não necessariamente por cotas, mas aquilo que eu estou a dizer é que, como um momento de evolução, um momento de ruptura com uma herança histórica que de facto tornava a política quase fechada para as mulheres, acho que a lei da paridade tem tido um papel muito importante. Tem tido um papel muito importante porque obriga a dizer às mulheres, é um sinal público de que a presença delas é bem-vinda, a presença delas é necessária e de facto, tem sido muito, a partir da entrada em vigor da lei da paridade, a participação das mulheres aumentou significativamente na política portuguesa. Agora, eu também acho que a política está feita por homens, está estruturada por uma maneira de viver e de pensar masculina. Os horários das reuniões políticas, a quantidade de reuniões inúteis porque depois não resultam em decisões, faz com que seja muito difícil, no pragmatismo de uma mulher, ter essa disponibilidade para a política, de facto. Eu acho que a política irá evoluir à medida que mais mulheres tiverem intervenção política. É porque depois, e porque estamos a falar também um bocado de políticas para a igualdade de género, a questão que se coloca é, mesmo que tenhamos, imagine, 50% do Parlamento, homens e mulheres, já há quem questione se esses 50% de mulheres são realmente uma representação da nossa sociedade. E a Cecília começou por dizer que, de facto,
uma mulher, para ter uma vida de intervenção política, necessita de uma série de coisas que não estão ao alcance. Não estão ao alcance de todos. Isso foi sem sombra de dúvida. Mas eu aí também acho que um político, uma mulher política, deve representar os seus eleitores, não se deve representar a si próprio. Não é? O mandato de um deputado, o grande desafio de um político é interpretar a voz do seu país. E é o que eu digo, eu tenho muita dificuldade em interpretar a realidade das mulheres todas, não é? Porque eu tenho a consciência que vivo numa realidade muito específica e muito privilegiada, que resulta do facto de viver na Europa, que resulta do facto de viver em Portugal, que, curiosamente, em Portugal, a participação das mulheres em termos de valores dos portugueses, por exemplo, nesse estudo, também revela que a maioria dos portugueses não põe obstáculos à participação no mundo laboral das mulheres e na política. Portanto, eu acho que nós, em termos de mentalidade aqui em Portugal, não somos avessos. Aliás, nós temos a maior taxa de participação, temos uma taxa de participação das mulheres no trabalho, no mundo laboral, que está acima da média da União Europeia. Isso também tem que ver com o facto de que não há casal que consiga constituir família só com um vencimento, e para bem e para mal é fundamental que as mulheres trabalhem e que contribuam. Pese embora as famílias monoparentais duplicaram desde 2011. Sim, mas com um regime de responsabilidades parentais que faz com que isso não signifique necessariamente que seja apenas um dos dois a suportar os custos, não é? Tem a ver com a questão jurídica também. Sim, tem a ver também com o regime de enquadramento jurídico. Mesmo quando a família se separa, a responsabilidade financeira de sustentar a família deve recair sobre o pai e a mãe, não apenas sobre o pai. Olhando ainda a questão laboral e, no fundo, a questão da representatividade. Quando olhamos para setores, por exemplo, como a saúde, mesmo a própria justiça, existem muitas mulheres. A principal força de trabalho são mulheres, mas depois, quando chegamos aos conselhos de administração dos hospitais, na saúde a percentagem é 75% mulheres, mas depois no conselho de administração 38%. Creio que isto demonstra alguma coisa? Eu talvez aqui seja um bocadinho politicamente incorreta, porque eu tenho a sensação que para determinado perfil de mulheres os cargos de topo estão acessíveis. E basta olhar para o governo português, não é? Quando temos 8 ou 7 ministras em funções neste momento. O que eu sinto é que as mulheres hoje em dia as que têm a possibilidade de lá chegar, vivem o dilema da liberdade de opção. Okay. Nós temos muitas... O que é que se vai sacrificar para se chegar até lá? Nós temos a conciliação da vida pessoal com a vida profissional. É mais exigente para as mulheres porque os homens nesse aspecto são mais básicos. Eu diria, os homens estão mais... Perdão, adorei a descontração. Eu queria dizer que os homens, se quiser, estão mais condicionados pelo estereótipo que lhes é imposto. Okay. Um homem tem que trabalhar, um homem tem que não sei o quê. E, portanto, portanto mais facilmente cede nesse dilema que eventualmente se sinta de conciliação da vida pessoal com a familiar, cedendo à vida, abdicando da vida familiar. Exatamente. As mulheres, enfim, a família, ainda nesse estudo sobre os valores dos portugueses, para a generalidade dos portugueses, para 88% dos portugueses, a família é o valor mais importante. E em 2020 atingiu o ponto mais alto, talvez porque os momentos de crise nos levem a olhar para o essencial, atingiu os valores mais altos desde que o estudo existe do início da década de 90. Isto significa que a conciliação das várias opções que temos... Uma mulher tem hoje em dia a possibilidade de investir no trabalho, na sua formação, tem a possibilidade de constituir família se quiser, tem o desafio de tratar de si, do seu bem-estar, do seu bem-estar mental e físico, fazer desporto, ter uma vida saudável, ter boa aparência, cuidar do seu aspecto e, por isso, saber onde colocar, desenvolver os seus interesses culturais, ter hobbies e fazer teatro, ler
E o grande desafio é em que tabuleiro é que eu vou pôr as minhas fichas, não é? A política é o último. Portanto, nós estamos, que as mulheres consideram. Nós não estaremos, e para tentar abrir um pouco esta ideia, nós não estamos a falar de escolhas porque é homem ou mulher, estamos a falar de escolhas. Que qualquer ser humano que quer alcançar eventualmente um determinado grau, seja profissionalmente ou não, tem que fazer. Porque muitas vezes a questão é que realmente nós entendemos que e eu como antigo atleta de alta competição, para chegar a um determinado nível há sacrifícios. Há que fazer escolhas. Mas eu aí acho que as mulheres estão muito mais ou condicionadas ou mais livres, não sei bem, para tomar uma opção de apostar noutros planos que não no plano profissional. Os homens, de facto, o estereótipo masculino empurra-os logo para o mundo profissional, não é? E aí... Entendo, olha, nunca tinha pensado eu já agora aconselho a verem uma entrevista que está no YouTube da cantora da Carolina Deslandes à Rita Ferro. É uma entrevista da Elefante de Papel. Está no YouTube, é acessível. E eu adorei aquela entrevista porque a Carolina Deslandes fala na primeira pessoa de uma mentalidade moderna que se instalou hoje em dia e que até está muito disseminada entre nós mulheres, que é a ideia de que a mulher só pode ser uma coisa. Portanto, nós conquistamos a liberdade, tu podes ser primeira-ministra, se quiseres, mas não queiras é ser, ao mesmo tempo, mãe e bonita e magra. Não, isso não. As mulheres só podem ser uma coisa, ou são super profissionais, ou então são domésticas ou supermães. E, no fundo, isso é aplicar o estereótipo do papel do homem de sucesso à mulher. Queres ter sucesso, tens que ser como os homens. Porta fora e investe tudo ali. E ela explica que quando ficou grávida pela segunda vez, logo a seguir à primeira, ouvia comentários: a Carolina não é artista, a Carolina é mãe. E diziam, tu tens que escolher porque há um comboio que está a passar na tua vida e que tu vais perder. Se queres apanhar esse da maternidade, vais perder. E ela dizia, quer dizer, quando um homem quer tudo, um homem é um empreendedor, é um homem de negócios, é um ativista. Não é quando focado, uma mulher está focado e é muito competente, quando uma mulher se começa a desmultiplicar, ela é indecisa, ela não sabe o que quer, ela é emocional. É verdade. De facto, nós temos, eu acho que ser feminista hoje é lutar pela liberdade de sermos quem queremos ser. Muito bem. Isto nos países e nos contextos em que as mulheres já têm a liberdade de opção. Porque, de facto, uma rapariga que queira ser mãe na faculdade, esquece. Está perdida, nunca mais vai ser boa aluna, não é? Uma mãe aos 26 anos, como a Carolina Deslandes, com 3 filhos, enfim, não tem televisão em casa, ou não vai ser artista. Não vai fazer carreira. E, portanto, a mim também me fazem muitas perguntas, não é? Que não fazem ao meu marido, não é? Como é que consegues ter 4 filhos e ser advogada, e ser professora, e ser política, não é? Eu não vejo estas perguntas serem feitas aos maridos das mães. Muito bem. E se você que nos está a acompanhar de vez em quando vê a nossa convidada olhar para o lado, é porque o único homem em estúdio, de facto, sou eu. Vamos aproveitar este momento da nossa entrevista com a Cecília Ana Coreta Correia e vamos até à rúbrica dos direitos do consumidor. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. O prestador de serviços assegurou que o preço da reparação teria de ser estabelecido às cegas, que não fornecia qualquer orçamento, porque não sabia o que poderia encontrar e que os serviços prestados nunca teriam garantia. Orçamento é um direito a cumprir com sumo rigor. Para seguir a lei a preceito, garantia para o consumidor. O regime jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e restauração, de 16 de janeiro de 2015, consagra no seu artigo 39, sob a epígrafe Orçamento, o que segue.
Quando o preço não seja pré-determinado ou quando não seja possível indicá-lo com precisão, o prestador de serviços, nos termos do disposto na linha A do número 3 do artigo 20 do Decreto-Lei 92/2010 de 26 de julho e em função da concreta prestação de serviços solicitada, deve informar, quando solicitado pelo cliente, um orçamento detalhado do qual constem os seguintes elementos: os de identificação de uma das partes e de outra, preço dos serviços a prestar, que deve incluir valor de mão de obra a utilizar, valor dos materiais e equipamentos a utilizar, incorporar ou a substituir, data de início e fim da prestação do serviço, forma e condições de pagamento, validade do orçamento. E isto é importante, a validade do orçamento. O orçamento pode ser gratuito ou oneroso. Quando o orçamento for oneroso, isto é, custar dinheiro, o preço não pode exceder os custos efetivos da sua elaboração. O preço pago pela elaboração do orçamento deve ser descontado do preço do serviço, sempre que o serviço venha a ser executado. O orçamento vincula o prestador de serviços nos seus precisos termos, tanto antes como depois da aceitação expressa pelo destinatário. Logo, sob pena de incorrer em ilícito de mera ordenação social, passível de coima e de sanções acessórias, não pode o fornecedor furtar-se à apresentação do orçamento que o consumidor se propuser requerer. A Lei das Garantias dos Bens de Consumo, e isto a propósito das garantias do serviço, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2022, na esteira de resto da lei antiga, aplica-se aos seguintes contratos: contrato de compra e venda, contrato de empreitada ou outros contratos de prestação de serviços, para além dos de locação, do aluguer de coisas móveis como do arrendamento de imóveis. Logo, tratando-se de uma prestação de serviços, não pode o prestador furtar-se à garantia, já que as normas da Lei das Garantias dos Bens de Consumo são imperativas, não podem ser afastadas por mera vontade das partes ou por imposição do fornecedor ou do prestador de serviços. De volta ao nosso estúdio, estamos a conversar com a Cecília Ana Coreta Correia. Cecília, algo que disse há pouco e de facto é extremamente interessante é que parece que ao homem há a expectativa de que o homem pode fazer 1001 coisas ao mesmo tempo, não é? É um grande empresário, um empreendedor fabuloso, mas a mulher só pode ser uma coisa porque senão não vai conseguir. Isso tem que ser desconstruído? Eu acho que tem que ser desconstruído porque acho que muitas de nós acabamos por acreditar nisso. Acreditamos que só podemos caber nas caixinhas, em caixinhas. Geralmente são caixas que foram feitas à imagem e semelhança dos homens. E não... É um contrassenso. Se alguém é capaz de ser multitasking, são as mulheres. Pois, é verdade que há quem diga que há uma estrutura psicológica mais dispersa que nos dá essa aptidão de fazermos tudo e ao mesmo tempo, mas quando entramos num nível de exigência de excelência profissional, aí quer ser uma grande artista de referência, então não pode ser outra coisa. Queres ser uma ótima advogada na tua área de trabalho, queres ser uma boa investigadora, uma boa professora universitária, foca-te e não podes fazer mais nada e tens que abdicar de outros projetos de vida complementares. E eu acho que a liberdade conquistada pelas mulheres de hoje em dia poderem
escolher ser aquilo que são, nos coloca também o desafio de quebrar estereótipos. E eu acho que as gerações mais novas, das raparigas, já fazem isso. Nós, se formos à saída de um liceu, nós tanto encontramos o estereótipo de menina Barbie, de cabelos compridos, toda justa, estrelicada, como encontramos a rapariga de cabelo curto, de roupa overlarge, skate debaixo do braço. Portanto, acho que a juventude mostra esta encruzilhada de identidade feminina que resulta da liberdade de nós podermos escolher vários modelos. E isto para mim, é um grande desafio hoje em dia. É um desafio na educação das nossas filhas. Eu tenho 2 filhas que são muito diferentes entre si e isso é bom. É bom porque significa que elas têm liberdade de poder exprimir-se segundo aquilo que verdadeiramente são. Agora, é um enorme desafio, porque às vezes choca realmente com as nossas expectativas que trazemos de trás, que herdamos, as das avós, as das mães, e por isso eu acho que nós estamos, aqui na Europa, neste contexto que vivemos, num grande desafio, que é, no meio da liberdade, o que é que se pode ser? Não é? E o que é que se pode... quais são os limites também, não é? Quais são os limites? Limites em que sentido, Cecília? Quais são os limites? Porque, no fundo, o grande desafio da vida é sermos felizes, não é? E eu não sou feliz simplesmente quando estou a querer ser qualquer coisa por oposição. Isto é, eu quero mostrar que eu não tenho que ser a menina Barbie e então só posso rapar o cabelo, usar calças do meu pai e enfim, estou a exagerar. Às vezes, a procura de identidade leva-nos a... Mas isso dava uma outra... experimentalismos. Isso dava uma outra conversa, porque, de facto, creio que faz parte do processo de crescimento e amadurecimento de cada um de nós, essas fases em que andamos a tentar encontrar. Mas é isso que eu digo, nós como sociedade estamos numa fase de evolução. Quando começou a dizer que lá porque temos liberdade formal no mundo ocidental já conquistámos tudo, eu acho que não. Eu acho que nós estamos numa fase muito desafiante para as mulheres, para a sociedade em geral, porque isto também acho que é um desafio dos homens, não é? A redefinição dos papéis, os homens também estão apanhados neste desafio de redefinirem o seu papel na sociedade, não é? E eu acho que este é um grande desafio, não é? O redefinir papéis, o encontrar o equilíbrio de felicidade, que no fundo é o que nós queremos. Encontrar, isto pode parecer estranho, mas é o limite à liberdade, ou seja, onde há escolhas que façamos que depois não podemos reverter. Claro que todas as questões de género e hoje em dia e de busca de identidade, nós sabemos que têm causado essa grande discussão, não é? Até que ponto é que é legítimo determinadas opções irreversíveis e o sofrimento que isso causa depois em termos de reversibilidade. Numa fase muito nova, de normal busca de identidade, evidentemente. Mas isso aí é um tema, enfim, para o qual me ultrapassa, enquanto não sou de todo especialista em questões de género, mas sim, mas obviamente que como cidadã olho para isso precisamente como uma pergunta, onde é que está o limite? E então, relativamente a isto, vem um outro desafio que tem a ver com as políticas de igualdade de género, que é de facto isto, de igualdade de género, uma vez que há determinados sítios onde o género já é algo que também nós não entendemos, porque não é única e exclusivamente homem e mulher. Pois, eu acho que no mundo ocidental há hoje um consenso de que gerar riqueza e gerar bem-estar numa economia pressupõe ou exige respeitar direitos humanos e respeitar o ambiente, não é? Eu acho que é a grande conquista do século XXI, é a centralidade dos direitos humanos e das questões ambientais numa visão de futuro sustentável. E os direitos humanos são de todos os seres humanos, não são de homens nem são de mulheres. E, portanto, isto significa que, independentemente do sexo, é preciso garantir a mesma dignidade e o mesmo conjunto de direitos perante a lei, não é? Isso, formalmente, é um consenso. E isto formalmente está consagrado. A nossa Constituição consagra, a nossa legislação consagra. Quer dizer, no nosso país, do ponto de vista teórico, não há discussão possível, não é? Que homens e mulheres são iguais perante a lei, iguais em dignidades. E não podem ser discriminados. Portanto, no plano formal, nós já não estamos aí nessa discussão, aqui em Portugal. Agora, isso significa o quê? O direito à igualdade significa dar a cada pessoa, independentemente de ser homem e de ser mulher,
liberdade de escolha, sem imposição de estereótipos. As mesmas oportunidades. As mesmas oportunidades de acesso, de evolução, certo? Pronto. Agora, dito isto, no plano cultural, nós herdamos uma bagagem que nos condiciona muitíssimo, não é? Quer queiramos, quer não. E condiciona até às próprias mulheres, a maneira como se veem a si próprias, não é? E eu acho que há muito para evoluir aí, não é? Basta ver que nós, mulheres, carregamos muito mais o fardo da dupla jornada de trabalho, não é? Quer dizer, nós trabalhamos 8 horas como os homens, mas depois, quando metemos a chave à porta, começa uma outra jornada de trabalho para as mulheres. E é mais para as mulheres do que é para os homens. Ainda, por muito que eu acho que eu veja nas gerações mais novas essa preocupação de repartição das tarefas domésticas de casa. E olha que a tecnologia também ajudou bastante. Ou Sim, seja, ter mas, máquinas de lavar louça e tudo. Ou seja, há a possibilidade destas novas gerações, o homem que culturalmente não foi tão orientado para as tarefas caseiras, até ajudar sem grande... Sim, João, mas sem iludir a realidade, e esse estudo dos valores dos portugueses também mostra que a entrada da mulher no espaço público não foi acompanhada com a mesma intensidade da entrada do homem no espaço privado. Não foi. Não quer dizer que não haja exceções, todos nós conhecemos exceções, mas na generalidade da sociedade portuguesa as mulheres estão mais sobrecarregadas com as questões familiares e há muita conversa do em que é que eu posso ajudar, não é? Os homens ajudam as mulheres, em que é que eu posso ajudar? Mas a mulher é que tem que distribuir o jogo, é que tem que saber, tens que ir buscar, tens que ir levar, tens que ir trazer, tens que ir ao médico, tens que ir, não é? A agenda da doméstica de facto recai muito sobre as mulheres. Imagino alguns dos meus amigos a ver este programa, preparem. Não, eu não digo isto com ressabianço, porque também acho que às vezes nós escolhemos a melhor parte. E às vezes somos nós, este estudo diz isso, contribuindo para isso a resistência das próprias mulheres. Às vezes as próprias mulheres resistem a deixar os seus parceiros a entrar porque não fazem bem, porque não fazem tão bem, porque demoram mais, porque falham, enfim, pronto, também isto é complicado de evoluir. O que eu quero dizer é que todos temos que evoluir, não é? Muito todos bem. temos que Relativamente evoluir. àquilo que é o direito das mulheres em contexto laboral, eu mencionei na fase inicial que sempre que existem situações de crise e momentos de crise, de facto, as mulheres, se calhar, são a maior fatia daquelas que ficam sem os postos de trabalho. Continuam a ser também das mulheres muito daquele contexto laboral precário. Como é que a Cecília faz a leitura da situação atual? Eu, por um lado, realço a taxa de participação feminina no mundo laboral, que em Portugal é superior à média da União Europeia. Isto significa que as mulheres em Portugal trabalham mais fora de casa do que noutros países da própria União Europeia. Portanto, o acesso ao trabalho existe. Agora, ao mesmo tempo, é chocante ver a disparidade salarial que também parece que está comprovada nos estudos. Quer dizer, nós temos um princípio jurídico do nosso sistema que é trabalho igual, salário igual e, portanto, eu acho que é incompreensível que se encontre no mundo laboral trabalho igual com salário diferente pelo facto de ser mulher ou homem. Agora, aquilo que está demonstrado por quem acompanha o mundo laboral é que a principal causa de discriminação das mulheres em contexto laboral está quase sempre associada à maternidade. E isto é chocante porque a taxa de fecundidade, segundo um inquérito à fecundidade de 2019 do INE, a fecundidade realizada, que é o número efetivo de filhos que as mulheres têm, em 2019, foi inferior a 1 filho por mulher em idade fértil. Portanto, 0,86 é a taxa de fecundidade realizada em Portugal em 2019. Mas a fecundidade desejada das mulheres é de 2,49.
As mulheres, se pudessem, se tivessem condições, tinham mais de 2 filhos, tinham 2 filhos ou mais. Mas aquilo que efetivamente em Portugal é permitido que tenham, ou que elas sentem que podem ter, é menos de um filho E nós por bem mulher. que precisávamos dessa taxa E nós de somos do natalidade. país, acho que somos o 2º ou 3º país mais velho do mundo. Do mundo. E, portanto, Só obviamente que estamos não, atrás do Japão, creio eu. Não sei se é o Japão. não há futuro sustentável para nenhum país se nós invertemos a pirâmide demográfica e por outro lado, também, a imigração tem tido um papel muito importante, ainda assim, em manter alguma juventude na sociedade portuguesa, mas também, quer dizer, pobre de um país cuja política pública é apenas confiar Exatamente. na natalidade dos imigrantes, porque também temos que prezar pela nossa própria identidade cultural e não é? Portanto, não me parece que estejamos a caminhar de uma maneira equilibrada. Mas ainda assim a natalidade dos imigrantes não nos está a sair, não nos está a tirar, digamos, deste inverno demográfico que temos. Não, mas contribui positivamente. Pois, ainda assim, ao não é? menos isso, não é? Mas ó, Cília, deixa-me só voltar a esse ponto que mencionou, desse estudo, porque este é um dos grandes mitos que é utilizado, ou que muitas vezes os empregadores utilizam, que é... Quase que dá a ideia de que quando eu contratar uma mulher, já sei que vou ter 3 ou 4 vezes a mulher não vai estar porque... Eu acho que o que eu posso dizer aos empresários portugueses, não sou eu, é os dados oficiais publicados, é que a taxa de fecundidade realizada das mulheres portuguesas em Portugal é de 0,86. Portanto, significa que quando se está a fazer uma entrevista de emprego a uma rapariga, a probabilidade é dela não ser mãe. Não é a probabilidade dela ser mãe. Agora, se isto é bom... Se calhar para um empresário que tem ali 2 postos de trabalho ou 2 possíveis trabalhadores para contratar, lhe dá mais descanso de liberdade de escolha. A longo prazo, isto é terrível para um país, não é? É terrível para um país. Portanto, a maternidade não deveria ser um obstáculo à progressão profissional, nem ao acesso ao trabalho, e não deveria os ser... números mostram que na realidade não é. Que os números mostram que na realidade não é o problema que se pensa Exatamente. que é, mas os números mostram que a principal causa de discriminação das mulheres em contexto laboral é por causa da maternidade, ou por causa dos direitos relacionados com o parto ou com a amamentação. Porque na legislação, quando um homem e uma mulher são pais, eles têm direitos que ambos podem usufruir. Portanto, aí um empregador sabe que também um homem, se for pai, terá direito a licenças de assistência ao filho, terá direitos de assistência na fase da amamentação, se não estiver a amamentar pela mãe, terá uma série de prerrogativas que a lei, e bem, dá ao pai e dá à mãe. Agora, há situações em que a mãe é insubstituível, no caso da amamentação ou do período de impedimento pós-parto, não é? E há situações em que, culturalmente, acaba por ser muito mais a mãe a assumir do que o pai. E aí, sim, o que nós não podemos permitir é que, em contexto laboral, isso seja visto como um problema. E aqui é toda uma mentalidade da sociedade que tem que evoluir. Porque a natalidade é um bem ou é um mau? Eu acho que é um bem, não é? Eu acho que politicamente, em todos os discursos, a natalidade é um desígnio nacional. É verdade. Olha, Cília, uma das coisas que tens mencionado muito nesta última intervenção é, de facto, os jovens. E nós estamos a aproximar de um evento em Portugal que é um evento único e de grande dimensão, que são as Jornadas Mundiais da Juventude. Isto pode ser, de facto, importante de alguma forma, que a juventude portuguesa também veja como em todo o mundo os jovens são, de facto, uma força a ter em conta. Eu acho que nós vivemos num momento muito perigoso da humanidade, não é? Nós abrimos as notícias e sentimos que podemos estamos num momento de tensão internacional muito grande e que a guerra, que parecia longe, a guerra é uma realidade perto e é uma realidade que pode descambar a qualquer momento, não é? E por isso, neste contexto, acho que todos os gestos de construção de pontes, de visão universal da humanidade, não é? De multiculturalidade, de juventude e de futuro, são uma bênção, não é? E eu acho que as Jornadas Mundiais da Juventude, que calhou acontecerem em Lisboa, agora na primeira semana de agosto, neste contexto de guerra, para mim são vistas como uma lufada de ar fresco e uma grande oportunidade. É preciso ter consciência que nós estamos a falar do maior encontro mundial que
que existe desde sempre. Quer dizer, não é na cultura, na economia, de qualquer género, o maior encontro mundial que existe, que alguma vez organizado, são estas Jornadas Mundiais da Juventude. E elas dirigem-se a jovens de todo o mundo, não é? Sem exceção, dirigem-se a jovens de todas as religiões, sendo promovidas, tendo uma conotação fortemente católica, são um apelo a todas as comunidades cristãs e a todas as religiões, a todas as pessoas de boa vontade que queiram o quê? Que queiram unir-se num ambiente multicultural, sem exceção de pessoas, unir-se para pensar como construir um mundo melhor. Olha, Cecília, e o Papa Francisco tem de facto tido uma intervenção diferente dos seus antecessores, também faz parte, digamos, de quem ocupa o chamado trono de Pedro, mostrar, digamos, essa sua diferença. E, de alguma forma, em Portugal, isto não podia começar de uma forma mais paradoxal. Ele, que de facto vem de uma linha mais casta, por assim dizer, do catolicismo, e logo a abrir há uma polémica com o custo do palco e o palco. Como é que lestes isto? Eu acho que essa polémica é mesmo de quem fica pela espuma das coisas, porque, enfim, eu não sou especialista em obras, nem em construções, mas tenho a experiência pessoal e todos nós temos enfim, da escalada de preços que vivemos e dessa realidade. Eu não entro muito por aí. O que eu desejo é que em Portugal se aproveite esta oportunidade única para que possamos dar um abanão às nossas vidas e aos temas que nos preocupam. E sair um bocadinho aqui da bolha e olhar um bocadinho para as grandes questões e às grandes encruzilhadas da humanidade. E acho que é importante que as pessoas tenham consciência de que vão poder participar se quiserem, não é? Quer dizer, as jornadas vão ter 2 fases, vão ter uma fase em 17 dioceses do país, de 26 a 31 de julho, em que começam a chegar as pessoas do mundo inteiro e, portanto, vão ser espalhadas por Portugal inteiro, portanto, não há uma coisa centrada em Lisboa. Portanto, uma semana antes, vai haver pelo país fora a oportunidade das várias comunidades poderem receber jovens e depois, naquela primeira semana de agosto, a Diocese de Lisboa, de Setúbal e de Santarém vão ser as anfitriãs do próprio evento. E pronto, e qualquer jovem pode participar como voluntário ou como peregrino. Há um site que é lisboa2023.org, que é o site das jornadas, e eu acho que quem vive aqui na área metropolitana de Lisboa vai poder, todos os restaurantes poder mostrar a nossa gastronomia, todas as lojas poderem mostrar a nossa... Tomara que todos os nossos problemas fossem a gastronomia. Sim, não, a riqueza... Até o pastel de Belém e o pastel já está de Natal na boca do mundo, já está primeiro. na boca do mundo. Não, mas isto de facto, obviamente que tem para Portugal um retorno de imagem comercial, que também é... Mas é um evento maioritariamente do foro espiritual também, ou seja, esta tal construção de pontes. Eu, de alguma forma, e esta é a minha opinião pessoal, quando vi algumas pessoas e organizadores do evento contrastar algumas críticas com números, eu pessoalmente perdeu... João, nós vivemos em Lisboa 500 mil pessoas residentes em Lisboa. Estes dias vão trazer de fora 1,5 milhão. Nós estamos a falar de uma cidade que vai ter 3 vezes mais pessoas do que aquela que habitualmente tem. Bem, embora haja parte da população portuguesa que se calhar pode ir de férias, não é nessa semana, mas quer dizer, mas estamos a falar de estimativas, porque pode ser muito mais do que 1,5 milhão. E, portanto, eu acho que é preciso ter noção de que, repare, nós organizamos um Rock in Rio, passamos anos a falar do Rock in Rio, que tem no máximo 80 mil pessoas. Nós estamos a falar de 1,5 milhão de pessoas. E a cidade não vai fechar, ou seja, vai continuar vai fechar. Quando eu falo de mostrar a nossa riqueza gastronómica, falo porque, obviamente, é preciso alimentar 1,5 milhão de pessoas. Claro. Falo porque, obviamente, é preciso acolher e elas nunca mais se vão esquecer das memórias que levarem de Portugal, não é? Da experiência que por aqui aconteceu. Cecília, uma vez que falaste em pontes e o Papa Francisco também tem tido, digamos, alguma intervenção relativamente à guerra, ele apela ao diálogo, mas eu vejo muitas pessoas logo a terem uma posição não tão conciliadora quanto Francisco.
É verdade, nós vivemos um momento tenso também, não apenas no plano político, mas também no plano religioso, não é? Mesmo dentro da própria Igreja Católica vivem-se momentos de tensão grandes. Agora, é muito... O Papa Francisco às vezes desconstrói as abordagens e neste site das Jornadas Mundial da Juventude, o vídeo que eu fiz dele para os jovens, para que participem nas jornadas, era apelar à criatividade. Eu achei muito giro, não é? Ele dizer que são os jovens que têm nas mãos o desafio de abrir novos caminhos, novas maneiras de ser e novas maneiras de abordar os problemas. De facto, a criatividade, os artistas têm um papel fundamental no nosso mundo porque desconstroem estereótipos e porque têm a liberdade de procurar novos caminhos. E porque fazem um teto da Capela Sistina lindíssimo, Extraordinário. como Eterno. o Miguel Ângelo. Eterno. Ciliana Correia Correia, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Já tinha, de facto, saudades de conversar consigo. Obrigado a si que nos acompanhou também em mais um Isto é o Povo a Falar, nesta sexta-feira, que dá a semana por encerrada, aliás. Desejo-lhe um ótimo fim de semana e não se esqueça, de facto, é melhor construir pontes do que muros e é melhor, de facto, que possamos estar bem uns com os outros. Um bom fim de semana, até segunda-feira. Muito obrigado e não se esqueça, segunda-feira estamos de volta.